Bom dia a todos e todas. Quem está falando aqui é o Eris, sou professor de filosofia. É, e eu estou aqui para iniciar o projeto Pensando com o Enem, né, de onde nós iremos resolver questões de filosofia do Enem, mas também voltados para uma pegada crítica, para uma pegada de entender o conteúdo além do que aquela questão se propõe a pensar, né? Mas o que aquela questão engloba como um todo, né? O que essa questão pode nos apresentar de novidade, de mais coisas do que apenas uma questão ali feita para o Enem, feita para o Enem, apenas para você resolver em alguns segundos, né? Então a gente vai refletir, vamos ler as questões, vamos entender as questões, mas também vamos entender alguns aspectos críticos que essa questão nos suscita, certo? Então, estamos aqui, vamos iniciar com uma questão sobre os filósofos da física, os filósofos da natureza, ok? Que são, dentro daquele espaço da Grécia, né, são considerados os primeiros filósofos, certo? E sendo considerados os primeiros filósofos gregos, eles trabalhavam mais com a perspectiva da natureza, né? Por isso que a gente chama de filósofos da natureza, ou físicos ou filósofos da física, porque para eles a resolução das questões estava na natureza. E a gente vai entender um pouco sobre o que esses filósofos se diferenciam em relação ao pensamento mitológico. Agora eu vou sumir um pouquinho para a gente poder ler a questão. Vamos lá, vamos analisar uma questão? Vamos lá. Aqui temos um texto do Nietzsche, certo? Em que ele fala: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Ou seja, o Nietzsche aqui, ele coloca uma questão bem interessante, que é o quê? A gente deve realmente levar a sério esse pensamento desse filósofo que diz que o princípio gerador de todas as coisas é a água, né? Ou o princípio de todas as coisas é a água, e a gente vai ver, depois a gente volta para a questão para resolver, mas a gente vai ver um pouco mais sobre o que essa questão se propõe. Vamos lá. O primeiro modo de pensamento que a gente vai se propor a analisar aqui é a cosmogonia. É um pensamento que está contido nas religiões, na mitologia, etc., né? Onde você tem uma realidade como cosmo, algumas religiões, não todas, tá bom? Há uma realidade como cosmo, né? Ou seja, o cosmo é a toda realidade. Quando você vê cosmo, você está falando da realidade em si, certo? E a explicação para a origem desse cosmos ou para os fenômenos que acontecem nesse cosmos estão em algo externo a ele, ou seja, está em algo que não é ele mesmo. Pode ser deuses, os deuses explicam essa realidade, como essa realidade se construiu, né? Ou então você pensa que a explicação sempre está em algo que não está nessa própria realidade. Um exemplo, por exemplo, é o trovão, né? Quando você pensa em trovão, você tem uma explicação, você pode ter várias explicações para o trovão, né? E uma das explicações é a explicação de que Zeus está furioso e está jogando trovões ou raios na gente. Isso é uma explicação, mas é uma explicação cosmogônica, certo? Ou seja, uma explicação que vai para algo externo à natureza e não para algo que está contido na própria natureza, né? Mas serve também como explicação da realidade, né? Então, esse pensamento, que é o próximo do que a gente chama de pensamento mitológico, né? Dentro da história da filosofia, ok? Ele é um pensamento que explica a realidade através das divindades, dos deuses, ok? Lembrando que é uma explicação da realidade também, né? Nós, seres humanos, temos diversas explicações para a realidade, e uma delas é a explicação mitológica, a explicação religiosa, a explicação do senso comum, né? Um desses exemplos, por exemplo, é que eu não deixo minha chinela emborcada de modo algum, né? E eu não deixo minha chinela emborcada de modo algum porque há um risco para um parente meu. Isso é uma explicação da realidade. É fato? Não sei, nunca testei, né? Mas é uma explicação que não está na própria realidade, é algo externo, né? Por algum motivo a gente acha que algum parente nosso vai sofrer alguma coisa porque nós deixamos a chinela emborcada. Mas, diante do desenvolvimento do pensamento grego, a partir, como desenvolvimento, certo, da política, de várias coisas que acontecem na Grécia, de vários fatores sociais
que podemos ter uma aula só para isso em algum momento, né? Mas está contido nesse livrinho aqui, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, que é um texto que cai muito no Enem, né? Tem questões do Enem com esse texto, tem questões da UES com esse texto, né? Então acho interessante a gente ver. Ou seja, diante de todo esse processo social que ocorre, né, há uma mudança na Grécia, e essa mudança na Grécia passa de uma explicação da cosmogonia para uma explicação da cosmologia. E é daí que vem o pensamento dos primeiros filósofos gregos, né, dos filósofos da Físis. Né? Eles explicam a realidade através da própria realidade. Isso ocorre, né, como você vê, o cosmos explica a si mesmo, né? E isso ocorre através de uma arqué, que é uma origem da natureza, um princípio natural, né, como diz o Nietzsche ali sobre a água. E ela busca de forma racional a causa primeira das coisas existentes, né? Busca de modo racional o que é a coisa, como as coisas acontecem. Isso se busca através da própria natureza. E dentre os filósofos da natureza, nós temos dois grupos, né? O primeiro grupo são os monistas, que dizem que o princípio, essa arqué é apenas um, aí temos Tales de Mileto, que é citado por Nietzsche, como a água, Anaximenes o ar, Anaximandro o infinito ou apeiron, né? Ou seja, o princípio aí é apenas um só. E nós temos os filósofos pluralistas, que acreditam que os princípios são vários, né? Por exemplo, de Empédocles, que acha que o princípio são os 4 elementos, e Leucipo e Demócrito, que são atomistas, acreditam que os princípios estão no átomo, ou seja, os átomos explicam a realidade e constituem a própria realidade, ok? Então, nós temos aí algumas explicações sobre como a realidade é colocada, qual é o princípio da realidade, né? E essas explicações elas estão dentro do ponto de vista da racionalidade, certo? Ou seja, são explicações da cosmologia. Por quê? Porque procura o conhecimento da natureza, aqui na imagem, como vocês bem veem, o conhecimento da natureza na própria natureza. Ou seja, as coisas são formadas de água, né? Os elementos são formados de átomos. Todas essas coisas estão no próprio cosmos. Ele não precisa sair do cosmos, procurar essa explicação em Deus para explicar como as coisas são, né? Então, nesse sentido, a gente já pode ter uma base para entender um pouco a questão. Então, vamos relê-la. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem margem de fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. E aí vamos para a questão. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? A. O impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades racionais. Isso não está contido no texto de modo algum, ok? Vamos para a B. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. A resposta é essa, né? Ou seja, está buscando de modo racional o que causa a própria existência e está procurando isso no próprio cosmos, na própria natureza, uma cosmologia. Aí, o desejo de explicar usando metáforas e a origem dos seres e das coisas, isso acontece muito na cosmogonia. A ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas, isso não está colocado no texto, e na tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Elementos empíricos, pessoal, são elementos que a gente consegue palpar, que a gente consegue sentir, né? E ele não está falando disso, até porque a gente não consegue sentir de modo direto que a água é a origem de todas as coisas. E, por fim, eu deixo essas 3 reflexões, né? A natureza como princípio de tudo e não o ser humano, ou seja, a gente deve considerar a natureza como princípio de tudo e não o ser humano. É interessante a gente pensar isso porque a gente tem muito essa ideia antropológica de que o ser humano é o mais importante, etc. Mas os filósofos da natureza diziam que é a própria natureza, ok? Isso é interessante a gente debater, né? Porque a gente acha que nós somos os donos do mundo e por isso modificamos o mundo ao nosso bel prazer, mas isso não é bem uma realidade. Temos acesso ao conhecimento? Somos capazes de conhecer as coisas? Isso é uma coisa interessante. A gente é capaz de conhecer as coisas ou as coisas são apenas ilusões da nossa cabeça? E outra, a mitologia não é importante de modo algum. A mitologia é sim importante e ela tem sua importância dentro da história do pensamento, certo? E até na atualidade, né? A gente ainda tem alguns pensamentos mitológicos, só que a gente acaba ignorando em nome de uma racionalidade. Pessoal, é isso. Valeu. Espero que tenha deixado claro que a resposta certa é a B, de bola.
e até a próxima.